Pare. Não role a tela. Este vídeo não te encontrou por acaso, escolhido. Essa vitória. Você sentiu, não foi? Não foi só um conseguir. Foi um finalmente. Foi um alívio que não parecia só seu. Uma paz que tinha o peso de uma eternidade. Um silêncio solene que desceu sobre você logo depois da festa acabar, enquanto todo mundo ainda celebrava o que você fez. Esse peso no seu corpo não é cansaço da batalha. É o seu espírito se acostumando com a autoridade que acabou de receber. É o peso de uma coroa sendo ajustada na sua cabeça. Por muito tempo, você lutou uma guerra invisível, portas se fechando, pessoas se afastando, um deserto que parecia não ter fim. E você se perguntava se Deus tinha te esquecido. A verdade é que o céu nunca esteve tão perto, apenas estava em silêncio, preparando o seu trono. Você travou essa última batalha sozinho. Tomou a decisão no silêncio do seu quarto, sem ninguém para aplaudir o risco, sem ninguém para entender o tamanho da renúncia. E agora, na hora da vitória, você se sente estranhamente isolado no meio da multidão. As pessoas celebram a conquista, mas não fazem ideia da guerra que você precisou vencer por dentro. Elas veem o troféu, mas não viram o sangue no altar da sua fé. E por isso, eu preciso que você fique comigo. Você vai entender por que sua maior vitória veio acompanhada de um peso solene, e não da euforia que o mundo espera. Você vai aprender a identificar os protocolos de uma coroação espiritual para nunca mais confundir silêncio divino com abandono. Você vai receber as chaves do seu novo reinado, como governar sua mente, suas emoções e seu propósito sob a nova autoridade que lhe foi outorgada. Você vai ser equipado para blindar seu trono recém-inaugurado. E você vai saber até o nome do anjo que foi designado para registrar sua vitória nos anais do céu. Você já sentiu que essa conquista que acabou de alcançar não foi apenas uma vitória, mas um veredito, um ponto final em uma longa e silenciosa batalha que só você e Deus sabiam que estava sendo travada? E se essa exaustão que veio junto com o alívio não for cansaço, mas o peso de uma coroa sendo ajustada à sua cabeça? Enquanto muitos celebram o que você fez, poucos percebem que o evento principal não foi a sua luta, mas a decisão do céu de te promover por causa dela. Mas e se o motivo de toda a angústia que precedeu essa vitória estiver justamente na autoridade que você ainda não aprendeu a exercer? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a minha bênção parece atrair tanta inveja e oposição, mesmo antes de chegar? Foi quando eu mesmo senti o peso solene que vem depois da vitória, e não a euforia passageira que o céu me conduziu até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É um escudo de entendimento real. Uma ferramenta feita para quem deseja reinar em paz, aprender a dar ordens no mundo espiritual que protegem suas conquistas e receber direcionamentos para blindar a sua mente, a sua casa, o seu trono e o seu propósito contra as invejas que tentam invalidar a sua coroação. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e decretos que a maioria ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta a autossabotagem pós-conquista, a melancolia que o inimigo envia após a festa e as invejas silenciosas que se disfarçam de parabéns. Não espere o primeiro ataque ao seu novo reinado para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma conspiração do usurpador é maior do que a blindagem de um rei ou rainha que sabe quem é em Deus. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a solidão tentou te visitar bem na hora da sua festa de coroação. O que você está sentindo agora é o manto da sua nova posição descendo sobre os seus ombros. Ele é pesado porque é real. Ele é feito de autoridade, de responsabilidade
e ele tem a função de cobrir as cicatrizes das batalhas que você travou em segredo. Essa cobertura não é para esconder suas feridas, mas para declarar que elas não definem mais quem você é. A partir de hoje, você não é mais definido pela luta, mas pela vitória que Deus te entregou. Se esta palavra já te tocou de alguma forma, leva o seu polegar no botão de curtir. Não por mim, mas para que o algoritmo do céu e da terra entenda que esta mensagem precisa encontrar outro escolhido que, neste exato momento, está se sentindo sozinho no meio da própria festa de coroação. O seu toque é um ato profético que abre a porta para outro. E sobre exatamente isso, sobre sentir o peso da coroa, sobre se ver sentado num trono numa sala vazia, sobre sentir o manto cobrindo as suas cicatrizes. Há um selo de 40 minutos que cabe exatamente dentro da primeira manhã que você acorda nessa sua nova realidade, antes que o mundo tente te convencer de que foi sorte. Guarda isso no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu trono recém-inaugurado. A blindagem completa exige entendimento, e é isso que vamos construir juntos agora. Fica aqui, porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse qual é o primeiro sinal que o céu envia nas primeiras 72 horas após uma coroação para selar que a vitória é sua e que ninguém pode tomar. E esse sinal está mais perto do que você imagina. Respire fundo. Se você puder, encontre um lugar onde possa ficar sozinho por um instante. Eu preciso que você crie um espaço de silêncio ao seu redor, porque o céu está prestes a quebrar o silêncio sobre você. Deus não te dá uma coroa para depois te deixar confuso sobre como usá-la. Ele não te entrega um cetro para te abandonar no salão do trono sem instruções. A confusão, a solidão, a sensação de "e agora?" não vem dele. São a primeira névoa que o inimigo envia para ofuscar o brilho da sua nova posição. Mas contra essa névoa, Deus envia selos de confirmação. 4 sinais claros, protocolares, que acontecem nas primeiras horas e dias de um reinado celestial recém-inaugurado. Eu vou listá-los, e o seu espírito vai reconhecê-los. O primeiro sinal é a calmaria solene. Foi aquela paz profunda e quase melancólica que se instalou logo depois que a euforia da vitória baixou. Talvez na noite seguinte, quando a casa ficou quieta e você se deitou. Não era tristeza, era peso, uma solenidade que te fez sentir mais maduro, como se seu espírito estivesse se acostumando à densidade da coroa. É a calmaria que sempre se segue à assinatura de um decreto real. O silêncio do palácio após a festa da coroação. O segundo sinal é o selo da sincronicidade. Pense nas últimas 72 horas. Houve um evento perfeitamente cronometrado. Talvez você estivesse sozinho, no seu carro ou no seu quarto, pensando, "E agora, Deus?" E naquele exato momento, seu celular acendeu com uma mensagem. O nome de uma pessoa do passado que você não via há anos, um mentor, um amigo, alguém que te disse uma palavra que se encaixou perfeitamente no seu agora. Isso não foi coincidência. Foi o sinete real do céu carimbando a sua nova realidade, um anjo entregando um telegrama de confirmação. E sobre essa mensagem que piscou na sua tela, bem no momento em que a dúvida tentou entrar, eu preciso te dizer algo. O escudo que te prepara para o que vem depois disso
já está te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda precisa ser revelado. O terceiro sinal é a cicatriz que perde a dor. Em algum momento nos últimos dias, uma memória de uma ferida antiga veio à sua mente. Uma traição, um fracasso, uma porta que se fechou com força na sua cara. Mas pela primeira vez, ao lembrar, você não sentiu aquela pontada de dor. A memória estava lá, mas a emoção que vinha com ela havia desaparecido. É a prova de que o seu novo manto real, pesado de glória, acabou de cobrir as marcas do seu passado. Elas ainda existem, mas já não te definem. O quarto sinal é o sonho do acesso. Uma noite, nesta última semana, você teve um sonho vívido e claro. Nele, talvez você estivesse recebendo um molho de chaves pesadas e antigas, ou caminhava por um corredor e uma porta que sempre esteve trancada se abriu para você sem esforço. Ou você se via sentado em um lugar de honra, uma cadeira principal, e em vez de se sentir um impostor, você sentia que pertencia àquele lugar. Foi o seu espírito sendo formalmente apresentado ao seu novo nível de acesso nos domínios celestiais. Essas coisas não são a sua mente tentando te animar. São atos protocolares do Espírito Santo. São os carimbos no passaporte da sua nova estação. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para tomar posse. Se o mundo espiritual te deu as chaves, você não pode continuar agindo como um inquilino. Você é o dono da casa agora. Se pelo menos 2 desses 4 sinais aconteceram com você nos últimos dias, eu quero que você pare o que está fazendo e escreva 777 nos comentários. Este não é um número aleatório, é um ato profético. É a sua concordância com o protocolo do céu. É você dizendo em voz alta: eu recebo a confirmação. Eu não estou louco. A minha coroação é real. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai proteger o seu trono recém-inaugurado, eu preciso te dar o nome exato do que você carrega. Existe uma palavra em hebraico para o tipo de vitória que você alcançou. Não é uma vitória qualquer de uma batalha isolada. É uma vitória conclusiva que encerra uma guerra e estabelece uma nova ordem. O céu não celebrou apenas o seu sucesso, celebrou o seu Nisachon. E entender essa palavra é a chave para nunca mais entregar 1 centímetro do território que você acabou de conquistar. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, escolhido, mas a diferença entre ser coroado e ser coberto está na trincheira que você cava depois da vitória e não antes. É nessa brecha de tempo entre o aplauso do céu e a sua primeira ordem como rei ou rainha que o usurpador de tronos lança o seu ataque mais sutil. Ele não tenta roubar sua coroa. Ele tenta te convencer a nunca usá-la. O selo do seu Nisachon, da sua vitória conclusiva, foi carimbado, mas a posse do território que essa vitória te entregou, essa depende de uma blindagem que você ainda não conhece. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos receberem a promessa, atravessarem o deserto, derrubarem suas muralhas e no dia seguinte à coroação, agirem como se ainda fossem escravos no Egito. Eu vi homens e mulheres de Deus receberem chaves de reinos e se comportarem como pedintes na porta do próprio palácio. O céu entrega a autoridade, mas o inimigo envia uma amnésia espiritual para que você nunca se lembre de quem você se tornou. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você conquistou o que orou por anos, mas a paz que veio tem o peso de uma lápide, não a leveza de uma pluma. A multidão te aplaude, mas você nunca se sentiu tão sozinho quanto agora, sentado no trono da sua vitória. A sua maior bênção chegou, e com ela, um medo paralisante de que tudo foi um engano e que a qualquer momento alguém vai bater na sua porta para tomar a coroa de volta. Antes de eu nomear o escudo que silencia esse medo de que a coroa vai ser tomada de você, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas observe o nome que está lá. Não precisa clicar ainda, apenas veja. Foi quando um escolhido, um homem que tinha acabado de receber a maior promoção da sua vida, me confessou em lágrimas que sentia mais medo depois da vitória do que durante a guerra.
que eu me tranquei e clamei ao céu por uma resposta. Eu não podia aceitar que a recompensa de Deus viesse com um espírito de pavor. Foi nessa busca por armas para os recém-coroados que o Espírito Santo colocou nas minhas mãos. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital é um arsenal. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que a sua nova posição te deixou mais vulnerável e não mais forte, clique agora, baixe o seu exemplar e declare em voz alta: Amém. Que esse será o seu primeiro decreto de posse. Sinal de fé declarado. O link está no primeiro comentário fixado. E a primeira instrução que Deus dá a um rei recém-empossado está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Preste atenção, porque esta palavra não é para a batalha que passou, é para o reinado que começou. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A ordem não é para lutar, é para governar sem medo. A presença dele não é uma promessa para a guerra, é a garantia para o seu governo. O preço desse manual de governo é menor que uma única corrida de aplicativo que você pega para fugir de uma chuva. É menos que a assinatura daquele streaming, que você nem usa, mas que continua pagando por inércia. É menos que 2 fatias de pizza que você pede numa noite de cansaço. E a blindagem que ele oferece vai proteger o seu reinado, a sua paz e a sua sanidade pelos próximos 12 meses. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar: mas será que essa proteção é para mim mesmo? E se a minha vitória foi pequena demais para precisar de tudo isso? Talvez seja só coisa da minha cabeça. E é por isso que o seu acesso a este livro digital é protegido. Você tem 7 dias para ler, absorver e aplicar as orações de blindagem. Se ao final desses 7 dias a paz solene não tiver se transformado em autoridade firme, se a voz do impostor não tiver sido silenciada, você pode pedir seu investimento de volta com um único clique. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. A sua única responsabilidade é tomar a decisão de se proteger. Ana, advogada de 45 anos de Recife, me escreveu dizendo que depois de ganhar a causa que definiria sua carreira, um processo que todos diziam ser impossível, ela chegou em casa, olhou para o teto e sentiu um vazio tão grande que a vitória parecia uma derrota. Ela usou as orações de blindagem do trono e, na mesma semana, sentiu o peso solene se transformar em autoridade soberana, finalmente conseguindo dormir uma noite inteira em paz. Ricardo, engenheiro de 38 anos de Porto Alegre, confessou que na primeira noite na casa própria que ele financiou por 30 anos, ele não sentiu alegria, sentiu pânico. O medo de perder tudo era maior que a alegria de ter conquistado. Ele conta que, ao decretar a oração de posse do território, o espírito de miséria que assombrava sua mente recuou e ele pôde, pela primeira vez, chamar aquele lugar de lar. Juliana, servidora pública de 52 anos de Goiânia, depois de ser empossada no cargo mais alto de sua carreira, foi atacada por uma síndrome do impostor tão violenta que ela quase pediu exoneração. Ela relata que a oração contra o usurpador de tronos foi como um exército cercando-a, silenciando as vozes que a chamavam de fraude e firmando seus pés na sua nova cadeira de autoridade. Eles sentiram a mesma solidão que você sente agora, a mesma paz estranha, o mesmo medo de não ser suficiente para a nova estação. E hoje eles reinam em paz, com a mesma coroa pesada que um dia pareceu esmagar, agora firmada sobre a cabeça. Eles reinam em paz, com a mesma sala do trono vazia que um dia pareceu assustadora, agora preenchida pela presença do Rei dos Reis. Eles reinam em paz, com o mesmo manto que um dia apenas cobriu, agora curando as cicatrizes por baixo. Eles reinam em paz, com o mesmo cetro que tremeu na mão, agora apontando e decretando com a certeza de um herdeiro. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te dizer novamente, como eu já te disse mais cedo,
Nós não recebemos um centavo por cada palavra profética que eu entrego para você aqui no canal. É por isso que, além do nosso livro digital, você também pode fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje através de uma doação voluntária, de qualquer valor, que o seu coração direcionar. O link para essa doação voluntária também está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. É o seu gesto de semeadura, e o céu vê cada gesto. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma arma que o usurpador de tronos usa contra os recém-coroados, que nenhuma dessas orações consegue bloquear de primeira. É uma tática que não ataca a sua fé, mas ataca a sua identidade. E o nome do primeiro arquétipo que ele tenta instalar na sua mente para te fazer entregar a coroa vai te deixar em estado de alerta. Agora a hora chegou. A hora de dar o nome exato ao evento que aconteceu no céu no dia da sua vitória. Porque para que o usurpador de tronos perca o poder sobre a sua mente, você precisa entender que o que você experimentou não foi apenas uma conquista. Foi a inauguração de uma nova jurisdição espiritual com o seu nome nela. No nosso vocabulário, usamos a palavra vitória para tudo. Ganhar um jogo, passar numa prova, fechar um negócio. É uma palavra gasta, que fala de um evento singular, um placar final. Mas a língua que o céu fala tem termos mais precisos, mais pesados. Para o que aconteceu com você, existe uma palavra em hebraico que não tem tradução direta e que o inimigo torce para que você nunca aprenda. A palavra é Nisachon. Nisachon, Nitesagvon. Não é a celebração de uma batalha vencida. É a instauração de um governo que vem como resultado de uma guerra terminada. Não é sobre ganhar o troféu. É sobre assumir o trono que comanda todo o território onde a batalha aconteceu. É uma vitória conclusiva, permanente, supervisora, que estabelece uma nova ordem e anula todas as leis do regime anterior. O céu não celebrou o seu sucesso. O céu celebrou o seu Nisachon, a sua promoção de soldado para governador. Você é meu herdeiro empossado. Você foi selado para governar. Você está sendo apresentado ao seu território. Pense em Josué. E não o Josué que marcha por 7 dias, que grita e vê a muralha cair. Eu quero que você se veja como o Josué da manhã seguinte. O Josué que acorda no silêncio ensurdecedor depois que o milagre aconteceu. O homem que está parado no meio dos escombros de Jericó, com a promessa cumprida aos seus pés, e agora encara a responsabilidade assustadora de governar a terra que a vitória lhe entregou. Imagine o peso sobre os ombros dele. A festa acabou. O grito cessou. E agora resta a tarefa de levantar uma nova cidade, de estabelecer leis, de governar um povo, de administrar o território que Deus lhe deu. Aquele peso solene que você sentiu, aquela paz que tinha a densidade de uma responsabilidade imensa. Essa era a unção de Josué na manhã seguinte à queda da muralha, descendo sobre você. A fase de guerra acabou. A fase de governo começou. É por isso que a sua sensação não é de euforia, mas de solenidade. Você é Josué na manhã seguinte. A sua muralha, aquela que parecia intransponível, caiu. E agora, Deus te chama, não para marchar, mas para reinar sobre o território que Ele te entregou. O usurpador de tronos quer que você continue andando em círculos, procurando outra muralha para derrubar, porque ele sabe que o seu maior poder não está na força da sua guerra, mas na sabedoria do seu governo. Eu me lembro de um jovem músico de Belo Horizonte, um rapaz talentoso que orava por anos para que sua música fosse ouvida. De repente, uma de suas canções se tornou viral, da noite para o dia. Milhões de visualizações, convites, a atenção que ele sempre sonhou. Mas na semana seguinte, ele me procurou querendo abandonar tudo. Ele dizia: "Eu me sinto uma fraude. Foi sorte. Eu não sou tudo isso que eles pensam." O Nisachon tinha acontecido. A coroa da influência tinha sido colocada em sua cabeça, mas o usurpador já sussurrava em seu ouvido que ele era um impostor. Ele só conseguiu reinar em paz sobre aquele novo território de influência quando entendeu, através de uma palavra de conhecimento,
que a viralização não foi um evento, foi uma posse. Ele não tinha bombado, ele tinha sido empossado como uma voz para a sua geração. Esse Nisachon, essa vitória conclusiva, não te entrega apenas um troféu escolhido. Ela te confere um ofício, uma função. A sua promoção de soldado a governador te coloca em uma de 3 novas estações de autoridade no reino. São 3 identidades, 3 funções, 3 novos nomes que o céu te chama a partir de hoje. Ouça com o espírito, porque um desses nomes vai ressoar dentro de você como a chave que finalmente entra na sua fechadura. O primeiro é o soberano recém-coroado. Este é você. Se o peso que sentiu foi o da responsabilidade e a solidão foi a do trono, sua função é governar o território que a vitória te entregou, com sabedoria e autoridade. A imagem é a da coroa de ouro, mais pesada do que você imaginava, sendo firmada na sua cabeça. O ataque do inimigo aqui é sutil. Ele não tenta roubar sua coroa. Ele sussurra que ela é grande demais para você, que você é uma fraude, que a vitória foi sorte. Ele quer que você reine com medo, um rei impostor no seu próprio palácio. O segundo é o guardião do selo real. Este é você. Se a sua conquista veio com um segredo divino, uma promessa que você precisa proteger, ou um novo nível de acesso que só você recebeu. Sua função é proteger a santidade dessa nova revelação, guardando-a da profanação e da dúvida. A imagem é a de você segurando uma chave de ferro antiga e pesada, que abre uma única porta que ninguém mais sabe que existe. O inimigo te ataca com o peso do isolamento, te fazendo acreditar que está sozinho nessa guarda, que a responsabilidade é grande demais e que você vai falhar em proteger o que te foi confiado. O terceiro é o arauto da nova era. Este é você, se a sua vitória pessoal abriu um caminho por onde outros agora podem passar. Você foi o primeiro a cruzar a linha, a derrubar um tipo específico de muralha, e sua função é anunciar que o caminho está livre. A imagem é a de você no topo de uma montanha, com um chofar nos lábios e o som do seu sopro ecoando por todo o vale. O inimigo te ataca tentando silenciar a sua voz, te dizendo que ninguém está ouvindo, que sua mensagem é irrelevante ou que você será ridicularizado por anunciar uma nova estação que mais ninguém consegue ver ainda. Qual desses 3 nomes o seu espírito reconheceu? Qual função fez seu coração acelerar? Não racionalize. Apenas sinta. Agora, como um ato de posse, como a assinatura em seu novo decreto de identidade, eu quero que você escreva nos comentários o nome do seu ofício: soberano, guardião ou arauto. Não subestime o poder deste ato. Ao declarar sua nova identidade, você a ancora na terra e notifica o inferno de que o antigo ocupante daquele cargo, o medo, a dúvida ou a insignificância, acabou de ser despejado. E o soberano, o guardião ou o arauto que você acabou de declarar que é, sem um manual de protocolo e uma guarda real, torna-se um alvo fácil nas primeiras 72 horas da sua posse. É exatamente para blindar essa nova identidade que o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual foi escrito. Ele não é um livro de orações genéricas. Ele é o manual de operações do seu novo ofício. Você não receberia as chaves de um castelo para deixar a ponte levadiça abaixada na primeira noite. Pegue o seu manual de volta. A decisão de proteger seu novo nome está a um clique de distância, no primeiro comentário fixado. Mas existe uma tática específica, uma armadilha que o usurpador de tronos monta sob medida para o soberano, outra para o guardião e uma terceira para o arauto. Ele não usa a mesma arma para todos porque ele ataca a função. E conhecer a arma que está apontada para você agora mesmo é a diferença entre reinar em paz ou viver em estado de sítio. E essa é a próxima palavra que eu preciso te entregar. Agora que você declarou seu novo nome na terra e no céu, o usurpador de tronos ajusta a mira. Ele não ataca mais o soldado na trincheira. Ele agora mira no oficial na sala de comando. Ele tem 3 táticas de assalto que ele guarda para o escolhido recém-coroado, e uma delas já está a caminho do seu coração agora mesmo.
A primeira é a bomba de dúvida silenciosa. É uma voz que soa exatamente como a sua. Ela não grita, ela sussurra, geralmente no silêncio da madrugada ou no espelho do banheiro. A pergunta é sempre a mesma: e se tudo isso for coisa da minha cabeça? E se eu estiver inventando essa coroação, esses sinais, esse chamado? E se eu for só uma pessoa normal que deu sorte? Contra essa bomba, a sua primeira arma é a declaração de posse tripla. Primeiro, você a declara com a boca. Em voz alta no seu quarto, você diz: eu sou o soberano, guardião, arauto que Deus me chamou para ser. Segundo, você ancora na Escritura. Você abre a Bíblia e pede ao Espírito Santo um versículo que cele essa identidade, e você o escreve. Terceiro, você faz a ação simbólica. Pegue uma cadeira, coloque-a no centro do seu quarto e sente-se nela por 1 minuto, declarando que você está tomando posse do seu trono. A segunda tática é a crise de distração fabricada. Observe seus próximos dias. De repente, uma série de incêndios urgentes vai aparecer. O celular que não para de apitar com problemas que não são seus, uma demanda familiar que poderia esperar, uma avalanche de tarefas no trabalho que te deixa sem energia. O objetivo é um só: te tirar do lugar de oração, te impedir de ler a palavra, te afastar do silêncio onde você consolida o seu reinado. A sua arma contra isso é o discernimento de prioridade divina. Para cada nova urgência, você vai parar e perguntar: isso é uma ordem que veio da sala do trono ou é um barulho que veio da sala de espera para me distrair do meu verdadeiro posto? Você aprenderá a dizer não para boas oportunidades para poder dizer sim ao seu mandato divino. A terceira tática é a mais perigosa: o isolamento orquestrado. O inimigo vai te fazer sentir que você é o único, que ninguém entende o que você está passando. Seus amigos antigos parecerão distantes, as conversas superficiais. Até a sua comunicação com Deus pode parecer diferente, mais silenciosa. Você sentirá uma solidão que parece abandono. E aqui está a arma mais poderosa que eu posso te entregar hoje: a consciência do exército invisível. Entenda, isso não é abandono, é promoção, é calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você está sendo movido para um círculo de intimidade, onde menos gente cabe, mas onde a autoridade é maior. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa sensação de que a sua vitória te isolou do mundo, é exatamente a brecha pela qual o usurpador de tronos entra para te fazer duvidar do seu chamado. E é para selar essa brecha que as orações de blindagem foram reveladas. Esse manual não é para a batalha que passou, é para a governança que começou. Ele te ensina a preencher a sua sala do trono com a presença de Deus, transformando o silêncio do isolamento no silêncio da comunhão. É a sua guarda real para as primeiras 72 horas do seu reinado, o período mais crítico. Não passe por isso sozinho. O link está esperando por você no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Eu te peço, em nome de tudo o que é sagrado, não trate essas táticas como se fossem apenas pensamentos negativos ou um dia ruim. São estratégias de guerra espirituais, desenhadas com um único propósito: te fazer abdicar do trono que custou o sangue de Cristo e a sua obediência no deserto. Ignorar o ataque é entregar o território. Você não lutou tanto para chegar até aqui e entregar a coroa na primeira semana de reinado por falta de conhecimento. Por isso eu quero te fazer um último pedido. Leve seu dedo no botão de inscrever-se e ative as notificações. E depois, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Manual de Guerra ou Protocolo do Reino, porque o inimigo não vai usar essas táticas apenas uma vez. Ele voltará. E quando ele voltar, você precisa ter o seu manual de operações à mão, pronto para ser consultado. Faça disso um ato de preparação para o reinado que está só começando. Agora respire. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero que você se veja de pé, no meio de um salão imenso e silencioso.
É a sua sala do trono e ela está vazia. O eco da festa da sua coroação já se foi. O chão de mármore está frio sob os seus pés. É neste silêncio, não no barulho, que a verdadeira transferência de poder acontece. Não tenha medo do vazio. O vazio é apenas o espaço que Deus criou para se mover. Agora, sinta uma presença se aproximando por trás. Você não a vê, mas sente o calor. Sinta mãos que não são humanas, mas que são cheias de amor e autoridade, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de ouro maciço. Ela é pesada, mais pesada do que você imaginava. Em seguida, um manto real de veludo, pesado e da cor do vinho, desce sobre seus ombros, cobrindo completamente cada cicatriz, cada marca de batalha do seu passado, e o peso dele firma você no chão. Com a coroa na cabeça e o manto nos ombros, caminhe até o trono que está no centro do salão. É o seu trono. Ninguém mais pode se sentar nele. Sente-se. Sinta a autoridade subir pela sua coluna. Na sua mão, um cetro de ouro aparece. O salão continua em silêncio. Mas agora não é um silêncio de solidão. É o silêncio de reverência. Os anjos estão esperando pela sua primeira ordem. Esta é a sua nova realidade. E a partir deste lugar de autoridade, com o peso da coroa e o calor do manto, você vai liberar o que não te pertence mais. Repita comigo. Em espírito, eu libero agora o peso de anos de espera na antessala. A ansiedade, a dúvida, a pergunta, quando, Senhor? Eu entrego a fadiga da espera e recebo o descanso do reinado. O tempo de esperar acabou. O tempo de governar começou. Agora, respire fundo e solte. Eu libero a voz da autocobrança que sussurra que eu não sou bom o suficiente para este trono. Eu libero a síndrome do impostor que me chama de fraude. Eu silencio cada argumento que tenta me convencer de que a minha vitória foi sorte. Eu não sou um impostor. Eu sou um herdeiro tomando posse do que é meu por direito divino. E por fim, com a autoridade do cetro que está na sua mão, declare: eu libero a vergonha do caminho que me trouxe até aqui. Eu libero a culpa pelos desvios, a dor pelas demoras, o arrependimento pelas portas erradas. Eu reconheço agora que cada passo, cada erro, cada espera, fazia parte do protocolo real que me preparava para este exato momento. Nada foi desperdiçado. E agora, nós vamos ativar o que Deus já depositou. Eu ativo agora o soberano recém-coroado em você. A sua capacidade de governar com sabedoria, de tomar decisões com firmeza, de administrar o território que Deus te entregou sem medo e sem vacilar. Assuma o seu lugar de governo. O seu reinado começa agora. Eu ativo agora o guardião do selo real em você. A sua habilidade de proteger os segredos divinos, de discernir o que pode ser compartilhado e o que deve ser guardado em silêncio. A sua força para vigiar sobre a nova revelação e o novo nível de acesso que te foi confiado, protegendo a santidade do seu chamado. E, finalmente, com um sopro do Espírito, eu ativo agora o arauto da nova era em você. A coragem para anunciar o que o céu está fazendo na terra. A unção para soprar o chofar e declarar que um novo tempo chegou, que o caminho está aberto, que a muralha caiu. A sua voz é agora um instrumento profético para libertar outros cativos. A partir de hoje, um anjo de guerra é comissionado para montar guarda na entrada da sua mente. Cada pensamento de dúvida, cada sussurro do usurpador de tronos que te chama de fraude, cada memória de fracasso que tenta se reerguer será barrada na porta. A sua mente não é mais um campo de batalha. Ela é a sala de comando do seu reinado e, a partir de hoje, ela está sob nova direção. Uma cobertura de paz que excede todo o entendimento está sendo instalada sobre os seus pensamentos. Uma cobertura de shalom, de paz que governa, desce agora sobre a sua casa e sobre os seus vínculos. Toda amizade que opera como um ladrão da sua unção, todo relacionamento que sutilmente mina a sua nova autoridade, todo laço que te puxa de volta para a identidade antiga, é agora colocado debaixo do julgamento divino. O seu lar não será mais um refúgio para vozes de confusão. Ele se torna agora uma embaixada do céu na terra, um lugar onde a sua coroa não precisa ser escondida. E, finalmente, uma cobertura de propósito é estendida sobre os seus caminhos.
A partir de hoje, os seus pés não pisarão mais em solo de incerteza. Cada passo que você der será em território demarcado. As portas que se abrirem serão as portas do seu palácio, e as que se fecharem serão as muralhas do seu reino te protegendo. O desvio acabou. A era das estradas retas, preparadas pelo rei para a passagem da realeza, começou. Meu filho, minha filha, era eu que estava em silêncio ao seu lado na sala de espera. Era a minha mão que te sustentava quando você achava que ia desmoronar na última curva do deserto. Você pensou que o meu silêncio era a ausência, mas era a concentração do artesão preparando a sua coroa. Eu não podia te responder com palavras, porque eu estava ocupado construindo o seu trono. Eu vi cada lágrima solitária, cada oração sussurrada no escuro, cada vez que você olhou para o céu e perguntou: até quando? E para cada lágrima, eu separei uma pérola para o seu diadema. Para cada pergunta, eu designei um anjo para registrar a sua fé. O tempo de silêncio não foi um teste da sua resistência, foi a medida da sua herança. Você não conseguiu. Você tomou posse. Eu não te dei uma vitória. Eu te restituí um reino. Você não é um soldado que venceu uma batalha. Você é o meu herdeiro, empossado e selado, assentado comigo em lugares celestiais. A sua identidade não está no que você fez, mas em quem eu te chamei para ser a partir do momento em que a sua muralha caiu. E agora, eu mesmo coloco sobre a sua cabeça a coroa da minha aprovação. Eu te visto com o manto da minha autoridade, e eu coloco na sua mão o cetro do meu poder. Não tema o peso, pois é o peso da minha glória. Não tema a solidão, pois é o espaço que eu abri para andar contigo. Não tema o governo, pois não é você quem reina, mas eu através de você. Vá e governe, assuma o seu posto. O seu reinado não começa amanhã. Ele começou no momento em que você acreditou em mim, no meio do silêncio, e o céu inteiro celebrou o seu Nissachon. Eu quebro agora o espírito de orfandade que te faz sentir como um intruso no seu próprio palácio. Eu quebro agora a mentalidade de escravo que te faz olhar para a coroa com medo, em vez de autoridade. Eu quebro agora toda a palavra de dúvida que o usurpador de tronos lançou contra a sua unção de governo. Você está comprometido. Sua vida não é mais sua. Cada passo, cada palavra, cada decisão agora pertence ao reino para o qual você foi chamado. O seu conforto não é mais a prioridade. O avanço do propósito de Deus através de você é: você está comissionado. Você não é mais um voluntário. Você é um oficial do exército do céu, com ordens diretas. Você carrega cartas de crédito do Rei dos Reis, e portas que estavam fechadas se abrirão diante de você, não pela sua força, mas pela autoridade de quem te enviou. Você está enviado. O tempo de preparação acabou. O tempo de atuação começou. Você está sendo liberado do banco de reservas e colocado na linha de frente do que o Espírito Santo está fazendo na terra. Vá, e saiba que aquele que te envia vai à sua frente. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você sente o peso da minha glória se ajustando sobre os seus ombros, a coroa se firmando e o manto cobrindo tudo o que você foi, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. O peso da unção exige a ferramenta da obediência. O que a sua mão precisa pegar agora, o manual de protocolo do seu novo ofício, se chama O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Ele é o mapa do seu novo território e a constituição do seu novo governo. Não o trate como um livro, trate-o como a sua primeira ordem executiva. Ele custa menos do que o lanche que você pede no final de um dia exaustivo para preencher um vazio que só a autoridade preenche. É menos do que a mensalidade da academia que você paga e não vai, tentando fortalecer um corpo cuja força, na verdade, vem do Espírito. E você tem 7 dias para ver o poder dele se manifestar. Se a paz não se tornar governo, o seu investimento volta para você. O risco é do altar, não seu. E se você pensa em deixar para depois,
eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como o usurpador de tronos entra pela porta da familiaridade. Essa voz que sussurra agora: essa vitória não foi tão grande assim, não preciso de tudo isso. Isso de reinar parece arrogância, um cristão deve ser humilde. E se eu usar essas orações e nada mudar, vai ser mais uma frustração. Vou esperar o próximo ataque para ver se preciso mesmo. Deixa eu sentir essa unção passar primeiro, depois eu decido. Essa voz não é sua. Ela é a voz daquele que quer que você tenha uma coroa, mas nunca um reinado. A decisão é sua. A hora é agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o selo que te ensina a diferenciar a voz de Deus, a sua voz e a voz do inimigo na sua nova posição de autoridade. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido, que você sabe que acabou de conquistar algo grande, mas que parece mais cansado do que feliz. Aquela pessoa que você vê que recebeu a promoção, comprou a casa, passou no concurso, mas que carrega uma melancolia nos olhos que ninguém entende. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora, amém. E eu, o Pai, escutei. O seu reinado começou. Governe.